Família renovada, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Espero que quando esse vídeo chegar até você e a sua família esteja bem, desfrutando do melhor de Deus, da bênção dele manifesta sobre ti. Estamos iniciando mais um culto, ainda há tempo de você convidar os seus amigos aí a nos acompanharem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Pega aí o seu WhatsApp, manda uma mensagem, compartilhe esse momento, nosso link aí, para que pessoas sejam alcançadas e abençoadas no nome de Jesus, amém? É muito bom mais uma vez poder estar com você. Para o nosso início, eu quero aqui fazer a leitura de um texto bíblico. Se você puder nos acompanhar, apesar que vai aparecer no letreiro aí do nosso vídeo, mas na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, eu quero fazer a leitura dos versículos 12 até o versículo número 15, amém? Como uma leitura devocional deste nosso culto. Diz assim a palavra de Deus: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a retirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém, queridos? O apóstolo Paulo aqui ele nos fala acerca do momento em que Cristo ele triunfa sobre a morte, do momento em que Cristo, lá na cruz do Calvário, ele vai de fato consumar aquilo que o Pai já havia estabelecido, de um dia sermos alcançados através de Cristo Jesus. E Paulo aqui ele vai dar ênfase em afirmar que a cédula que havia contra nós, o edito que havia contra nós, que nos condenava à morte eterna, na cruz Cristo cravou, Cristo ele rasgou, ele desfez essa sentença, nos dando uma nova oportunidade, uma nova chance de, através de Cristo, chegarmos ao Pai e obtermos a salvação nele. Que você possa, nesse momento de louvor e adoração, abrir o seu coração e ser grato a Deus por aquilo que é a maior dádiva que um dia ele nos deu, o seu único filho, para que fôssemos salvos por ele. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor tem manifestado em todo o tempo a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor sobre as nossas vidas. Estar aqui nesse momento, poder adorar o teu nome, poder prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor, é a prova desse amor que um dia se manifestou em nós através do seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nos trazendo das trevas para a sua gloriosa luz. Ó Deus, nos justificando dos nossos pecados, dos nossos erros, tirando-nos da simples condição de criatura e nos tornando em filhos do Senhor. E nós somos gratos, ó Deus. E nesse momento nós vamos celebrar ao Senhor, vamos prestar ao Senhor um culto de louvor e adoração. Que o Senhor possa receber, que o teu Espírito Santo esteja na condução, esteja na direção, Senhor, de cada hino entoado, da palavra ministrada. Ó Deus, que o Senhor possa achar em cada coração que nos ouve, ó Deus, um coração aberto para receber a tua palavra, um coração aberto para ser tocado pelo teu Espírito Santo. Pai, nos abençoe e recebe a nossa adoração. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Nós vamos ter agora um momento de louvor e adoração, que você possa abrir o seu coração e dar o seu melhor para o Senhor. Deus, ele habita no meio dos louvores, que você possa sentir a presença do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural sobre ti, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.
Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oh, oh, sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando ficas em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males sara e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Jesus virá. Glória a Deus, amém? Que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Eu tenho certeza de que o Espírito de Deus,
Ele já tem ministrado ao seu coração através desses hinos cantados, desses hinos entoados. Como diz o coro dessa segunda canção, por que te abates, ó minha alma? É uma pergunta que o salmista está fazendo, né? Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, espera em Deus. Toda a vida o louvarei, amém? Que você possa ter esse sentimento também. Talvez você se encontre com a tua alma abatida, amargurada, angustiada, mas o Espírito de Deus já ministra ao seu coração nessa noite, amém? Que Ele é com você, amém? Meus irmãos, nós vamos nesse momento compartilhar com os amados irmãos a palavra de Deus e nós estamos nesse final de semana, sexta-feira, a denominada aí, né, Sexta-feira da Paixão, onde comemora-se a morte, o sacrifício de Jesus, e hoje domingo da Páscoa, né, onde é comemorado aí a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nessa noite falar com você acerca do seguinte tema: libertos pela cruz, ou melhor, libertos na cruz, melhor dizendo. Todos nós sabemos, irmãos, o significado, a importância da cruz de Cristo para o processo da redenção, o processo da salvação. Eu costumo sempre dizer que quando nós olhamos para a história de Jesus descrita nos 4 evangelhos, há uma beleza em tudo isso, no seu nascimento, há uma beleza no exercício do seu ministério. Quando nós olhamos já lá no início o seu batismo, né? Ou melhor, antes disso, ele ainda criança, com 12 anos já no meio dos doutores, nós olhamos para o seu batismo e vemos a Trindade se manifestando, né? Jesus na forma corporal como homem, o Espírito Santo numa forma de uma pomba, e os que estão ali presentes, eles ouvem a voz de Deus. É muito belo quando nós olhamos a chamada dos discípulos, o exercício do ministério de Jesus, os seus sermões, as suas pregações, as curas, os milagres que ele realiza, as pessoas já mortas que são ressuscitadas. É muito belo tudo que nós vemos descrito pelos evangelhos, mas talvez nada disso teria valor, nada disso talvez seria tão importante se não fosse a cruz de Cristo, se não fosse a sua morte vicária, se não fosse a sua morte onde o seu sangue foi derramado. E a palavra de Deus diz que, aleluia, para que haja perdão de pecados, é necessário que haja o derramamento de sangue. E Jesus, ele torna-se o Cordeiro Pascual. Jesus, ele se torna, aleluia, como diz o profeta Isaías, como um cordeiro mudo, ele é levado até o matadouro. Lá ele se entrega, sem abrir a sua boca, ele sofre, ele morre, e nesse processo a salvação ela chega até mim e até você através da morte de Cristo. Por isso eu quero falar nessa noite acerca desse tema, libertos na cruz de Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Eu quero fazer a leitura deste capítulo e dentro desse texto, à luz desse texto, compartilhar com os amados irmãos a palavra de Deus nessa noite. Isaías capítulo 53 vai nos dizer o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto não fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Meus amados irmãos, libertos na cruz de Cristo. Meus irmãos, a crucificação era um método romano de execução. Primeiramente, ela era reservada para os escravos. Neste ato se combinava o elemento da vergonha e o elemento da tortura. Por isso, esse tal ato ele era considerado como um ato horrível, como um ato de horror. O castigo ele começava com a flagelação daquele escravo. O condenado ele era despojado das suas vestes, e muitas vezes os guardas que estavam com a responsabilidade sobre aquele preso, eles fixavam na ponta dos seus açoites pedaços de ossos, pregos, coisas semelhantes, e ali aquela pessoa passava por esse momento de flagelo. A cruz ela era levada por este condenado até o local da execução, e uma inscrição ela imprimia sobre a sua cruz qual eram os seus erros, quais eram os crimes por essa pessoa cometido. É por isso que nós vemos Jesus, quando ele sai do lugar em que ele está sofrendo o flagelo, e no caminho do Gólgota, ele leva sobre os seus ombros a sua cruz até o lugar aonde ele seria crucificado. Meus queridos irmãos, é importante nós compreendermos que Jesus foi um homem que, como o próprio profeta Isaías dita aqui no texto que nós acabamos de ler, nele não é encontrado justiça, nele não é encontrado pecado algum, mas para que eu e você obtivéssemos salvação. A Bíblia diz que ele se faz um malfeitor em meu e em teu lugar, e por isso ele é sentenciado, ele é condenado à morte de cruz. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, qual a razão de afirmarmos libertos na cruz de Cristo? Qual a razão de termos essa convicção que através daquele momento em que Jesus ele é pendurado numa cruz, ele é crucificado numa cruz, o que nos dá a garantia, a certeza de que foi algo diferenciado. Muitos outros homens já haviam sido sentenciados à morte vicária, à morte na cruz, e Jesus era simplesmente, na visão humana, na visão dos romanos, na visão talvez da multidão que vão espiar, vão ver o momento da sua crucificação, era simplesmente mais um. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vamos ver uma diferença dos demais homens, das demais pessoas que na história romana foram crucificados.
Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos confrontados por ela. Aquele homem que está naquela cruz central, ele é diferente daqueles outros que estão à sua direita e à sua esquerda. Aquele homem que está naquela cruz central naquele dia, na cruz do centro, ele é diferente dos que já haviam morrido crucificados ou os que vieram depois dele. Porque quando nós olhamos, aleluias, para a cruz de Cristo, nós somos confrontados. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos uma visão diferenciada. Quando Jesus está na cruz, a Bíblia diz que a natureza ela é afetada porque o sol se escureceu. Quando Jesus está na cruz, ele revela os meus e os seus pecados, porque existem blasfêmias, existem o ódio das pessoas contra aquele homem que está naquela cruz. Quando Jesus está na cruz, nós vimos o cumprimento da profecia, porque os sinais, eles acontecem. A Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo, revelando que através da cruz de Cristo, o homem tem um livre acesso a Deus, através de Jesus Cristo. Libertos pela cruz. Quando liberto, como que um homem, como que a mulher, como um ser humano, ele é liberto pela cruz? Primeiro, liberto da cruz. Ele tem essa convicção, essa certeza. Primeiro, porque ele aceita o sacrifício de Jesus. Ao lermos a sua palavra, ao analisarmos a sua palavra e sermos instruídos pela sua santa palavra, nós entendemos que de fato Jesus foi crucificado, ele foi levado até a cruz. E através desse ato nós somos alcançados, através desse ato nós somos livres na pessoa bendita do Senhor Jesus. E isso nos aproxima da cruz de Cristo. E ao nos aproximarmos da cruz de Cristo, nela nós somos libertos. A cruz de Cristo, ela vai nos aproximar, segundo o texto que nós lemos, de algumas situações. Ela vai nos aproximarmos da cruz de Cristo. Quando nós nos aproximamos, nós nos apropriamos da cruz de Cristo. Nos permitirmos ser libertos nela, através de acreditarmos no sangue que foi lá vertido e derramado. Na cruz de Cristo, Deus, ele vai haver uma tratativa, vai nos revelar uma tratativa de Deus e eu, de Deus e você, e de Deus conosco. O texto nos diz que na cruz de Cristo, Deus, ele revela, no ato de Cristo na cruz, é revelado a nossa interioridade. O que Isaías está descrevendo aqui é que quando Cristo está na cruz, ali é revelado o homem interior que eu sou, a mulher interior que você que me ouve é. Cristo na cruz, ele vai revelar a nossa interioridade. O texto vai nos falar, no versículo 4, que lá vai ser revelado as nossas enfermidades. O texto diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então o texto está nos dizendo que Jesus agora, ele está vendo o nosso interior, e lá na cruz ele está levando sobre si as nossas enfermidades físicas, as nossas enfermidades psicológicas, as nossas enfermidades morais, as nossas enfermidades emocionais. Cristo, ele está levando sobre si naquela cruz. O texto vai nos dizer que ele levou sobre si as nossas dores. Isaías está descrevendo que Jesus, ele levaria sobre si as nossas mágoas, as nossas discriminações, a violência, o abandono que há contra nós. Jesus, ele está levando sobre si, as nossas dores estão sendo transferidas para a figura de Cristo na cruz do Calvário. O texto vai dizer que as nossas opiniões agora elas são reveladas. O versículo 4 vai dizer: e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus. As pessoas que estavam ali no momento da crucificação, elas olhavam para Jesus na cruz e as pessoas o desprezavam. As pessoas olharam para Jesus na cruz e as pessoas o abandonaram, as pessoas o criticaram. Meus amados, muitas vezes as nossas opiniões sobre as coisas que nós presenciamos nem sempre vai coincidir com as opiniões de Deus. A multidão que está diante do Calvário, a multidão que está diante do Cristo agora
pendurado numa cruz. A opinião daquela multidão é de abandono, a opinião daquela multidão é uma opinião de desprezo, diferente da opinião de Deus. Cristo na cruz, Ele revela a minha e a sua interioridade. Cristo na cruz, aleluia, Ele nos induz, Ele nos leva, aqueles que aceitam o seu sacrifício, terem as suas opiniões parecidas com a opinião do Pai, ter as suas opiniões como reflexo das opiniões do próprio Deus acerca de nós e daquilo que vivemos. Nessa revelação da nossa interioridade, o texto nos diz que Ele leva sobre si as nossas transgressões. A cruz, ela vai revelar, ela vai mostrar a nossa tendência para o pecado. A cruz, ela vai revelar, aleluia, a nossa natureza caída. A cruz de Cristo, ela vai revelar aquilo que o próprio salmista já havia declarado, aleluia, que em iniquidade ele havia sido formado e em pecado ele havia sido gerado pela sua mãe. A cruz de Cristo vai revelar os nossos pecados, as nossas iniquidades. A cruz de Cristo, ela vai revelar a maldade impregnada na nossa natureza humana. Ela revela o homem interior que eu sou, o homem interior que você é. A cruz de Cristo, ela vai revelar a nossa alienação. Sem Deus, nós nos afastamos da realidade imediata que nos cerca. Ou seja, a exemplo do texto que nós lemos na abertura deste culto, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar que havia um edito, havia uma sentença já registrada contra nós, e essa sentença nos alienava, aleluia, a entendermos e compreendermos que estávamos condenados. Nós éramos homens e mulheres alienados, aleluia, dominados, domados e conduzidos pelo próprio adversário da nossa alma, conduzidos pelas nossas intuições, conduzidos pela nossa mente, conduzidos por aquilo que nós aprendemos neste mundo. Mas agora Cristo, Ele vem e Ele quebra essa alienação. É por isso que Paulo, ele é contundente em afirmar depois da sua conversão: já não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Então, meus amados irmãos, o que eu quero que os senhores entendam, que o que Isaías está descrevendo aqui especificamente no versículo de número 4, é que a cruz, ela nos aproxima de nós mesmos. Na cruz, Cristo revela quem sou eu e quem é você. Cristo revela quem somos nós. E Ele revela que nós éramos enfermos, mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Que éramos e somos ainda homens tomados por dores, ressentimentos, mágoas, discriminações, mas Ele levou sobre si as nossas dores. Ele nos revela que as nossas opiniões nem sempre contradiz nem sempre é a mesma opinião do Pai, nem mesmo é a opinião do próprio Senhor Jesus. Mas Ele agora vem trabalhar, moldar a nossa mente, para que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus, para que os nossos caminhos sejam os caminhos de Deus. Na cruz Ele revela os nossos pecados e as nossas iniquidades. Portanto, a cruz, ela nos aproxima de nós mesmos. Ela revela quem de fato nós somos. A cruz também, por que libertos pela cruz? Por que libertos na cruz? Porque a cruz, ela nos aproxima da realidade. Por certo, o nosso mundo é um mundo de dores, ou melhor, o mundo das dores, do padecimento, das aflições, o mundo das opressões. No mundo como o nosso, um Deus bom, Ele poderia somente ser encontrado e enxergado na cruz. O mundo em que nós vivemos é um mundo que muitas vezes é de fantasia. Hoje você olha, por exemplo, nesse mundo virtual dos nossos dias,
o que você, a alegria, a felicidade, o sorriso estampado no rosto de uma família que muitas vezes você vê nas redes sociais, nem sempre ela revela o que de fato aquela pessoa vive. Você quer ver um exemplo? Nesses programas que tem na televisão, esses programas que fala sobre o dia a dia das pessoas, que fala muito acerca da criminalidade. Muitas vezes lá vai falar acerca de uma história de ou um marido que matou a esposa, no caso de um feminicídio, ou vice-versa, geralmente numa situação, um crime passional. E quando você observa no fundo da tela, sempre vai mostrar a foto de um casal feliz, de uma família feliz, falando-se da tragédia que aconteceu, mas ali está falando, demonstrando uma família que aparentemente era feliz. Ou seja, nem sempre a realidade ela é pintada, ela é mostrada como de fato ela é, mas na cruz Cristo, Ele vai nos aproximar da nossa realidade. Quando nós olhamos, quando o homem, ele ouve a palavra de Deus, ele olha para a sua realidade, ele chega à conclusão de qual é a sua realidade, ele entende, ele tem a compreensão da realidade que ele vive. Ele vai voltar-se para Cristo, ele entrega a sua vida a Cristo, e ele vai viver agora uma nova realidade, não a realidade dele, não a realidade dos seus sonhos, não a realidade dos seus projetos, mas ele vai viver aquilo que o próprio Pai predestinou, aquilo que o próprio Pai, aleluia, vai apresentar a ele, vai trilhar o caminho agora, que o próprio Cristo vai apresentar para ele. A cruz, ela nos aproxima da realidade. A cruz, ela nos faz enxergar de que nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo, mas que nós somos cidadãos dos céus. A cruz, ela nos aproxima do centro da história. Há uma história antes da cruz e uma história depois da cruz. Jesus é o centro da história. Nós observamos nosso próprio calendário, né? Existe o antes e o depois de Cristo. Ou seja, ela se divide naquilo que aconteceu antes dele e depois dele. Ela se divide naquilo que aconteceu antes da cruz de Cristo e depois da cruz de Cristo. E quando nós olhamos antes, aleluia, de Jesus, nós vamos ver a lei perdurando, nós vamos ver o homem afastado de Deus. Quando nós olhamos para antes da cruz, nós vamos ver ninguém alcançando a salvação pela meritocracia, ou seja, por ser um cumpridor da lei. Nós vamos ver antes da cruz, Deus lá no seu trono e o homem simplesmente aqui neste mundo. Aleluia, quando nós olhamos para o período antes da cruz, nós vamos ver a expiação uma vez no ano dos pecados daqueles que serviam a Deus. Mas, querido, quando nós olhamos para depois da cruz, nós vamos ver uma nova história. Nós vamos adentrar na era da graça, da manifestação do amor de Deus sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para depois da cruz, nós vamos ver o cumprimento daquilo que o próprio Deus, ele disse ainda lá no Éden, no seu diálogo com o homem, com a mulher e com a serpente, quando ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Depois da cruz de Cristo, nós vemos, aleluia, sendo reatado a comunhão entre Deus e o homem. Depois da cruz de Cristo, nós vemos a salvação, aleluia, ser manifesta através da graça, do favor imerecido de Deus, manifesto em nós, através de Jesus Cristo. Depois da cruz de Cristo, nós vemos o Espírito Santo, ele ser derramado e manifesto na sua igreja. Depois da cruz de Cristo, aleluia, pela fé, nós vivenciamos o encontro do noivo com a noiva. Depois da cruz de Cristo, nasce a esperança, aleluia, no meu e no teu coração, de que um dia estaremos com ele eternamente. A cruz, ela nos aproxima de Deus. A cruz, ela nos aproxima da única alternativa, à luz do texto que nós lemos, da única alternativa de substituição. Tomou sobre si, foi traspassado
pelas nossas dores. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por causa da transgressão do meu povo, o texto está nos dizendo que ele foi ferido. Meus irmãos, o que eu quero dizer aqui, que a cruz era minha, a cruz era sua, a cruz era para eu carregar e para você carregar, a cruz, aleluias, era o resultado final da minha e da sua vida, mas Jesus agora, ele nos substitui, e ele vai até a cruz em meu e em teu lugar, ele vai até a morte no meu e no teu lugar, ele se fez, aleluias, morte, ele morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância, aleluias. A cruz também ela nos aproxima da única alternativa, aleluia, de justificação. O texto diz que com o seu conhecimento ele justificaria muitos. Meus amados irmãos, nós fomos justificados dos nossos pecados e dos nossos erros através do Cristo pendurado na cruz, através do seu sangue derramado na cruz. A Bíblia diz, aleluias, que é quando nós confessamos a ele os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. A cruz de Cristo agora, ele vai nos justificar do velho homem, aleluia, e vai nos trazer, nos formar em novas criaturas, através do poder do sangue de Jesus Cristo, através do conhecimento de Jesus e da aceitação do seu sacrifício, nós somos justificados. A cruz, ela nos aproxima da alternativa, a única alternativa de termos paz. O próprio Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E o profeta Isaías está falando acerca disso. O profeta está dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi tirado de sobre nós toda maldição. Meus irmãos, o castigo que nos traz a paz, estávamos sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que muitas pessoas não compreendem, muitas vezes olha para uma pessoa e vê uma pessoa que se diz servir a Deus, que se diz ser servo de Deus, e essa pessoa está vivendo em situações difíceis, e essa pessoa muitas vezes, ela está vivendo em situações, aleluia, de desconforto, muitas vezes não tem aquilo que as pessoas que estão ao seu redor têm, financeiramente falando, às vezes não tem uma condição, aleluia, no meio da sociedade de posição que seja plausível. Muitas vezes se trata de pessoas que estão vivendo, aleluia, como diz aí o português bem claro, vendendo o almoço para comer a janta. São pessoas que estão vivendo muitas vezes tomado pela enfermidade, tomado pelo desemprego, muitas vezes marginalizados, mas são pessoas que aceitaram o sacrifício de Cristo. É por isso que muitos olham e não compreendem a paz que essa pessoa vive, é porque ela aceitou o sacrifício. E a Bíblia está dizendo, aleluias, que nesse sacrifício Jesus, ele levou o castigo que nos tira a paz, aleluias, ele levou sobre si, e por isso nós podemos ter paz com Deus, nós podemos ter paz de espírito. É possível uma pessoa estar no leito de enfermidade, na ânsia da morte, e ainda assim ela ter paz. É possível uma pessoa estar tomada financeira, emocionalmente falando, por problemas, e ainda assim ela ter paz. É possível uma pessoa ser desprezada, mas ainda assim ela ter paz. Para se ter paz é aceitar o sacrifício de Jesus, porque o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si. Isaías também vai falar que ele nos traz saúde espiritual, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele trouxe cura moral, cura espiritual.
Ele trouxe alegria ao nosso coração. Através disso, das suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos traz agora uma nova esperança. Surge uma luz no fundo do túnel para aqueles que estavam condenados e que agora são salvos através do poder da cruz de Cristo. Isaías vai falar também que a cruz, ela nos aproxima de muitos irmãos. Olha o que diz o versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Meus amados irmãos, quem se aproxima da cruz de Cristo, se aproxima da comunidade dos remidos em Cristo. Quem se aproxima, quem aceita, se aproxima da cruz de Cristo, faz parte agora, como diz o apóstolo Paulo, do corpo de Cristo. Quem se aproxima da cruz de Cristo faz parte agora da igreja que o próprio Jesus edificou, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem se apropria, quem aceita o sacrifício de Cristo, de Jesus na cruz, aleluias, agora faz parte da família universal, formado por aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que vivem hoje plenamente fiéis a Cristo e aqueles que futuramente padecerão e morrerão fiéis ao Senhor e à sua palavra. Quem se aproxima da cruz de Cristo faz parte desses que o próprio Deus faz essa promessa ao seu Filho. Quem se apropria da cruz de Cristo, a exemplo do que diz o final desse texto no versículo 2, faz parte destes muitos transgressores por quem Cristo intercedeu. Libertos na cruz de Cristo. Talvez que você que me ouve tem procurado uma libertação, tem procurado uma solução de um problema e tantas outras situações que afligem a tua vida. Talvez você tenha batido em muitas e diversas portas à procura de uma resposta, à procura de uma solução. O segredo está em aceitar o sacrifício de Jesus. O segredo está em reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. O segredo está em se apropriar do seu sacrifício. Tudo isso Jesus ele já conquistou, tudo isso já é um direito nosso, tudo isso é uma herança que ele deixou para nós. Libertos pela cruz. Olhe para a cruz e não veja na cruz simplesmente aquilo que a religião demonstra, aquilo que a religião apresenta. Não. O Dr. Dag Jung, um grande psicólogo, ele afirma o seguinte: ele diz que a cruz é o sinal que mais se aprofunda na alma humana e na experiência psicológica. Ele vai dizer que a cruz é a mais forte imagem vertical e horizontal, terrena e celestial. Deus e o homem se encontram na cruz. Deus e o homem se encontram na cruz, libertos na cruz de Cristo. Eu quero convidar o pessoal do louvor, por gentileza, para nós louvarmos a Deus com uma canção que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O início dessa canção diz que Deus ele enviou o seu Filho amado para nos salvar e para nos perdoar. Amém? Eu quero convidar você a louvar junto conosco essa canção. Jesus está vivo. Jesus vive.
Deus enviou seu Filho amado para nos salvar. Isso é um presente de Deus para mim e para você. Perdoar. Na cruz ele morreu. Na cruz. E a razão dele ter morrido na cruz foi pelos meus e pelos seus pecados, para perdão dos meus e dos seus pecados. Ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E está vivo, está sentado à destra do Pai. Oh, ele intercede pela tua vida. Porque ele Jesus vive. Ah, você pode crer numa amanhã melhor. Você pode crer numa manhã de vitória, numa manhã de conquista. Ah, você pode crer, meu irmão e minha irmã, porque Jesus, ele está vivo. Aleluias. Temor não há, mas eu bem sei. A sua vida, tenha certeza disso. Permita que a sua vida ela esteja nas mãos daquele que está vivo, Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Eu quero orar com você nesse momento. Ó Deus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, te engrandecer pela vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança que nos ouve nesse momento. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela morte vicária do teu Filho Jesus Cristo, que através dessa morte nos deu a garantia, ó Deus, nos deu a permissão de podermos alcançar, obtermos a vida eterna através do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por este dom que o Senhor nos deu da vida eterna. Obrigado porque o Senhor nos amou. Ó Deus, obrigado porque um dia, ó Deus, o teu Filho, ele foi entregue, Senhor. Ele foi entregue na condição de um malfeitor. Obrigado porque um dia o teu Filho, ele foi sim crucificado. Ele foi morto, ele foi sepultado. Mas obrigado porque ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive entre nós. Obrigado porque através desse sacrifício renasceu a esperança, surgiu a esperança na minha vida e na vida dessa pessoa que me ouve. Obrigado porque através deste ato de entregar a sua vida, oh, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos fez novas criaturas. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua morte. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor vive. Obrigado porque o Senhor vive. Obrigado porque o Senhor vive. E nós cremos, nós acreditamos que o Senhor vive. Aleluias, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
a tua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E que agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.